Você sente batedeira no peito? Você sabe que você pode estar com a principal causa de arritmia que causa AVC no mundo? Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Cast Cardio. Eu sou a doutora Rafaele, eu tô aqui com meu colega, o doutor José Rogério da Silva, cardiologista também, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, uma arritmia que é uma das mais frequentes e é uma das que causam mais complicações, né, Rogério? Com certeza, gente. Olha, e é a principal arritmia e muitas literaturas chamam de arritmia do idoso, porque aí mais de 50, 60% da população idosa acima de 70 anos vai ter essa arritmia. E essa arritmia é a principal causa de AVC. De AVC. É porque a tendência é que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais aumenta estatisticamente o risco de ter essa arritmia, né? Não que seja uma obrigação, mas os níveis, a porcentagem aumenta muito, né? E aí, como o próprio Rogério falou, uma das complicações quando não tratada, não diagnosticada, é o paciente pode evoluir com AVC. E isso, né, pode causar um prejuízo muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Então, por isso que a gente precisa aprender um pouquinho sobre fibrilação atrial. Isso, gente, ó. Fibrilação atrial ou flutter atrial, né? Existe uma pequena diferença, mas é quando as complicações e a fisiopatologia mudam um pouco, mas é sempre o resultado final é o AVC, que traz com certeza grandes sequelas, né, para a vida de todo mundo. Sim. E o principal sintoma é a batedeira no peito. Isso, você já sentiu batedeira? Ou você sente que o coração está descompassado às vezes, ou batedeira aqui no pescoço. Associado aí, pode vir associado com falta de ar, sim, um cansaço excessivo, né? Você pode sentir que o coração bate rápido, depois volta ao normal, bate rápido, depois volta ao normal, às vezes até sem esforço no repouso. Então, apareceu batedeira no peito, tem que investigar. E a preocupação é maior quando essa pessoa ela é mais idosa e tem outros problemas, como pressão alta, como diabetes, sim, se infartou, se o colesterol está alto, ou seja, tudo isso vai agregando o risco da pessoa ter um AVC. Exatamente. Outras coisas que são importantes citar, né, Rogério, que hoje em dia é muito frequente, a apneia do sono. É uma causa muito comum. A apneia do sono por si só aumenta muito o risco do paciente fazer fibrilação atrial. E um assunto também que é destaque agora, né, obesidade. Porque a obesidade está diretamente relacionada à apneia do sono, e a apneia do sono está diretamente relacionado à fibrilação atrial e flutter atrial. Então isso aumenta muito o risco. Então não é só paciente idoso que tem não, gente. Não. Tem muito jovem que pode ter, né, essa fibrilação atrial e também evoluir com complicações. Em especial, Rafa, quem bebe, né? Isso que eu ia comentar, Rogério. Tem alguns pacientes jovens que não têm comorbidade, mas que às vezes abusa, por exemplo, de álcool, abusa de drogas ilícitas, né? E isso pode gerar um estímulo muito grande no coração e o paciente fazer essas arritmias. Sim. Não que ele vá ficar fazendo arritmia, mas pode ser um gatilho para fazer arritmia. E às vezes a complicação ela pode acontecer já no primeiro evento. Sem dúvida, né? E é sempre, a gente como cardiologista sempre busca reverter essa arritmia quando indicado, né, Rafa? Sim, as indicações de reversão de arritmia acho que não vale a pena a gente discutir aqui, mas em especial os sintomas e alertar a população e a quem nos assiste aqui, os nossos espectadores do canal, que, gente, é uma arritmia perigosa e ameaçadora. E olha, o AVC, que é hoje uma das principais complicações dessa arritmia, que é a fibrilação atrial, é uma catástrofe. Você com certeza conhece pessoas que têm AVC, que têm problema para andar, para comer, para falar, para entender o que os outros falam. Ou seja, a pessoa se torna dependente de tudo. Exatamente. Né? Às vezes, quando o paciente é pronto atendido ali, né, quando é rápido, às vezes a gente até consegue fazer medicações para reverter, mas às vezes se o paciente, ou se o AVC é muito extenso, ou se o paciente demora para ter assistência médica, Roger, às vezes ele pode ficar com sequelas irreversíveis pro resto da vida e aquilo ali atrapalhar completamente a qualidade de vida dele. Sem dúvida. Rafa, vamos supor aqui de um caso hipotético de uma pessoa que de repente estava falando em casa, é uma pessoa que tem uns 60 anos de idade, ela tem pressão alta e do nada ela não consegue falar mais.
quanto tempo essa pessoa tem que chegar no hospital para ter a possibilidade de fazer alguma medicação que reverta isso, que vá lá e destrua o coágulo da artéria e consiga restabelecer o fluxo? A ideia é que seja o quanto antes possível, né? Quanto mais cedo, Quanto melhor. mais cedo, melhor. Mas a gente tem uma janela ali de medicação em torno de 3 a 4 horas no máximo. Ou seja, aí faz um remédio na veia que dissolve o coágulo. Exatamente. E consegue recuperar ali o fluxo do sangue no cérebro. Se o paciente tiver indicação e não tiver nenhuma contraindicação, porque a gente também tem que lembrar das contraindicações, como por exemplo, paciente que tem tumor cerebral ou tem alguma complicação da parte cerebral que aumenta o risco de sangrar, então esses pacientes ele tem contraindicação. Aí infelizmente a gente não consegue hospital fazer tem que ser preparado para isso também. Exatamente. Tem esse lado, né? E aí a gente também tem, Rogério, quando o paciente passa desse tempo, a possibilidade de fazer uma outro tipo de intervenção que a gente chama de trombectomia mecânica. Ou seja, que é com catéter, né? Com que eles catéter, entram lá e tiram exatamente. o coágulo. O médico especialista, né, o neurointervencionista, ele consegue com catéter ir até ali na artéria da cabeça que está obstruída e retirar o coágulo para voltar ao fluxo de sangue normal e conseguir reverter mais precocemente e de forma completa as alterações que o AVC causou no paciente. Ou seja, gente, sintomas de AVC é o hospital mais próximo, mais rápido possível. E qual outra complicação que essa FA pode ter, Rafa? Existe alguma outra mais além do AVC? Sim, a fibrilação atrial, na verdade, ela também entra nas categorias das patologias que pode levar o paciente a ter insuficiência cardíaca, né? Que é que é a patologia cardiológica, assim, mais temida, porque às vezes o paciente... É a fase final ali É a fase final da falência do coração. E é o que a gente chama de taquicardiomiopia, né? Taquicardiomiopia. Pensa num atleta que fica correndo aí 3 dias sem parar. Ele vai cansar, fadigar e morrer. E o coração não é diferente. Se ele está numa frequência muito alta por muito tempo, ele vai cansar. Ele vai fadigar, ele vai desfalecer. Quanto mais o coração trabalha, mais oxigênio ele precisa para consumir. Ele consome muita energia e vai como se fosse gastando o músculo cardíaco mesmo, né? Então, se você fica com a frequência ali acima de 100, 110 por muito tempo, então o coração ele fadiga. É igual o nosso músculo. Se a gente corre muito tempo, também fadiga. Rafa, e qual seria o tratamento, por exemplo, para além da possível da reversão que a gente pode fazer com choque, com remédio? Tem como tratar essa arritmia? Tem sim, Rogério. Então, assim, a ideia inicial é assim: a gente tem todo o esforço para deixar o paciente no ritmo normal do coração, independente do tempo de arritmia que ele tem, né? Claro que vai depender de uma série de coisas. Então, se já tem alguma alteração da parte de estrutura do coração. Mas, assim, todas as últimas diretrizes mostram que a gente tem que sempre buscar o ritmo normal do coração. Tá? Como que a gente faz isso? Então, como você falou, a possibilidade de o paciente fazer a cardioversão ou elétrica, exato, que é o choque ou química com medicação, né? Se ele não tiver nenhuma contraindicação para isso. E caso o paciente tenha alguma contraindicação, a gente pode fazer a controle da frequência do coração e usar medicações chamadas anticoagulantes. Ou seja, você vai deixar o paciente com FA, com flutter, só com a frequência mais baixa do coração. Exato. E vai dar um remédio para prevenir a formação do coágulo. Exatamente, para a gente evitar que forme coágulo, porque com o coração batendo descompassado, porque a fibrilação ou o flutter, ela é uma arritmia ali da parte de cima, dos átrios do coração. Então, é como se a parte de cima do coração batesse descompassada na parte de baixo. Então, o líquido, o sangue, ele fica mais tempo retido ali. Então, pode formar esses coágulos. Então, a gente controla a frequência e a gente dá o anticoagulante para não deixar formar esses coágulos. Legal, muito bom. E para isso precisa sempre de um cardiologista. E, Rogério, fala pro pessoal, e se o paciente tem uma contraindicação absoluta de anticoagulante? Ele tem algum procedimento que ele pode fazer para melhorar, né, diminuir o risco dele de ter algum evento no cerebral? Existe sim, gente. Vamos supor que o paciente é um paciente que tem uma plaqueta muito baixa, é um paciente que não pode usar anticoagulante pelo risco de queda, e a reversão desse ritmo não é possível. Então, a gente tem alguns procedimentos percutâneos, que a gente faz por cateterismo. Não é um cateterismo, mas é por via percutânea, onde a gente consegue ocluir
O coração ele é dividido em 4 partes, né? A gente tem a parte superior, que são os átrios, que é onde ocorre essa arritmia, e temos as partes inferiores, que é os ventrículos. Essas arritmias, a FA, que a gente popularmente chama de FA, que é a fibrilação atrial, e o flutter atrial, elas são da parte superior do coração. E ali tem uma aurícula, uma orelhinha, assim, sabe? E essa orelhinha é onde os coágulos se formam, porque ela bate pouco, ela fica meio que só vibrando. Fica parado mais tempo Isso. ali, né, Rogério? Então, existem uns dispositivos que a gente consegue ir ocluir essa orelhinha, né? Que a gente chama de aurícula. E aí, com isso, consegue sim reduzir o risco desses pacientes ter um evento mais grave, que seria... Não consegue eliminar o risco, mas reduz bastante, em mais de 60% o risco do AVC, que já é uma coisa muito boa. Já é uma coisa muito, muito melhor, né? E existe também a ablação. A ablação. Conta pro pessoal o que é a ablação. Bom, gente, a ablação é um procedimento onde o cardiologista, que é um especialista em arritmia invasiva, que a gente chama, que é a eletrofisiologia, ele entra com catéter também, ele vai lá, ele já sabe mais ou menos aonde é o foco das arritmias, e ele faz um isolamento. Quando necessário, eles mapeiam o coração através de um estudo elétrico ali do coração, vê onde é o foco dessa arritmia e eles isolam, literalmente cauterizam. Né? Eles fazem uma cauterização ali ao redor, na grande maioria das vezes está ao redor das veias, que as veias pulmonares, que saem ali do coração, e eles isolam. Tem uma possibilidade boa também de cura das arritmias em alguns casos, que é um dos tratamentos padrão ouro para... E aí, assim, precisa do acompanhamento do cardiologista, porque não são todos os pacientes que têm indicação de ablação, né? A gente tem toda uma avaliação prévia, porque a gente tem que ver a parte estrutural do coração, a gente tem que ver risco de eventos, né? Às vezes a idade, própria idade do paciente contraindica, as comorbidades contraindicam também. Mas é uma possibilidade excelente aí, uma alternativa excelente de tratamento que a gente tem no dia de hoje. Sem dúvida nenhuma, né? Então, gente... Tem batedeira no peito, tem que procurar o cardiologista. Não... Pode ser estresse, Rafa? Pode ser estresse. Talvez seja a causa mais comum, né, de batedeira. E é importante ressaltar, assim, que tanto o estresse quanto todas as doenças cardiológicas podem evoluir para fibrilação atrial, né, Rogério? E outra coisa que eu queria citar aqui, que a gente já falou um pouquinho de cardio-oncologia aqui, está crescendo muito as doenças oncológicas e a principal arritmia dos pacientes oncológicos é a fibrilação atrial. Então, não é só o paciente idoso. Pode ser o jovem, pode ser o oncológico, pode ser o obeso, pode ser o paciente que tem apneia do sono. Então, teve batedeira no peito, procure o cardiologista. Não fique achando que é só estresse. Então, é isso aí, gente. Vocês tiveram a oportunidade de aprender sobre fibrilação atrial. Exatamente. Então... Rafa, obrigado pela presença. Obrigada, Rogério. Obrigado pela companhia de vocês. Deixa uma mensagem final aí pro pessoal, pros nossos espectadores. O coração é o nosso órgão mais precioso, então cuide dele como uma joia rara mesmo. Isso aí, gente. Não esquece de curtir, de compartilhar com todo mundo que você conhece. Ter essa oportunidade de aprender um pouquinho, né? O conhecimento liberta, o conhecimento traz vida. Então, um abraço. E um beijo no coração. Tchau, tchau.